Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento uma julgadora do dia 6 de outubro de 2022, a qual está sendo gravada e será discutida. Vou pedir a confirmação da presença da doutora Anselma no sistema de parte. Eu não confirmei. Para mim ainda consta sem confirmação. Tá, só um minuto então. Não está aparecendo para mim, doutor, para eu confirmar. Como é que aparece a sua tela, doutora Anselma? Aparece portal empate, eu entro e já aparece processos em pauta, mas não aparece... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ok. Ok, só um minuto que já... Aqui caiu o sistema, doutor. Acho que eu abri muito antes. Tudo bem, nós aguardamos o show. Doutor Paulo, como que o senhor me ensinou outro dia que era para eu fazer alguma coisa para clicar... Eu não estou conseguindo fazer voltar. Só um minuto. Acho que agora vai dar. Não habilitou mesmo. Ele não está entrando no e-part? Entra... Deixa eu só ver agora um minutinho que... Deixa eu ver aqui.
Aí. Deixa eu desconectar aqui e conectar de novo no meu certificado, porque eu não reconheci. Agora sim. Confirmar a presença? Obrigada. Então, todos os juízes confirmaram a presença, vou iniciar a sessão da parte. Bem, vamos iniciar os trabalhos, os processos que abrem sustentação oral e o patrão está presente. Então, começando com o processo de Açocorte Indústria Metalúrgica e Comércio Limitada, recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Muito bem. Esse recurso ordinário são duas acusações fiscais acreditadas indevidamente semestre mediante lançamento de registros fiscais de documentos de entradas da FD do Imposto da Nota Fiscal número 001, emitida em hipótese não permitida pela legislação. A nota fiscal em questão foi emitida pelo estabelecimento filial com a finalidade imprópria de anular os efeitos da nota fiscal eletrônica número 46248, emitida pelo estabelecimento matriz, sem a correspondente saída de mercadoria. Segundo a acusação fiscal, emitiu a nota fiscal eletrônica número 46248, sem a correspondente saída da mercadoria do estabelecimento. A nota fiscal em questão foi emitida para transferência de mercadorias para o estabelecimento filial, sem a correspondente saída de mercadorias. A adição em primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado com a decisão em primeira instância, o contribuinte depôs recurso ordinário, apresentando em síntese seguintes alegações. Necessidade de anulação da auto-infração por tratar-se de operação realizada entre matriz e filial da mesma empresa, aplicação do artigo 85A da Lei 674, aplicação da teoria da absorção contra a multa aplicada no item 2 da autuação, aplicação do artigo 527A do regulamento. Por fim, requerem procedente do AIM e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 84 da Lei 674, o cancelamento da multa do item 2, a relevação das multas, a incidência da sanção ocorra, não somente sobre o valor básico. A douta representação fiscal, em suas contrarrazões, manifestou-se por não poder recurso ordinário. Há protesto de sustentação oral, então, doutor André, fique à vontade para realizá-la. Obrigado. Eu vou pedir a licença aqui já para iniciar o compartilhamento do arquivo. Apenas para facilitar a visualização das operações.
Doutor André, eu pelo menos não estou escutando. Oi. Pronto, acho que agora eu posso iniciar, né? Pode sim. Certo. Só estou vendo pelo meu celular aqui que acho que está meio travado. O PowerPoint ele não está. Não está passando o slide aí para vocês, né? Está aparecendo só a primeira tela. Só um segundo, peço gentileza, paciência dos senhores, que o negócio está meio enroscado aqui. Eu acho que eu vou ter que ir sem PowerPoint mesmo. Tá passando os slides. Bom, vamos sem PowerPoint mesmo. Tranquilo. Tudo bem. Como já manifestado, trata-se de uma operação realizada entre matriz e filial. Inicialmente, a gente defende a necessidade de suspensão do processo em decorrência da DC 49, né? A gente acredita que, principalmente, a modulação de efeitos proposta pelo ministro Barroso pode ou não ser acolhida, é claro, pode influenciar no julgamento do presente feito, porque ele propõe afastar da modulação as discussões administrativas. Então, caso a modulação seja favorável ao contribuinte, poderia haver uma judicialização do caso, se o feito aqui for julgado favoravelmente ao contribuinte, isso poderia gerar uma série de ônus, inclusive, para o Estado. Mas, independente da DC 49, a gente entende que essa infração tem que ser anulada ou até mesmo multas ou alguma atenuação. Conforme foi exposto já pelo Dr. Inácio, tratam-se de duas operações. A primeira operação foi emitida a nota fiscal 46248, que está nas folhas 33 dos autos, com um erro no preenchimento de um dos produtos. Onde era para ter sido colocado o valor total daquele produto, foi colocado o valor unitário. Logo, se elevou muito o valor total da nota e o valor destacado de CMS também. Como já tinha passado um bom tempo desde a emissão dessa nota, o contribuinte emitiu uma nota de devolução para reverter os efeitos dessa nota que foi emitida erroneamente. Então, emitiu a nota de devolução e tomou crédito do ICMS para reverter os efeitos daquele ICMS destacado. Posteriormente, emitiu uma nota fiscal correta com a transferência das mercadorias entre a matriz e a filial. Aí, sem nenhum erro no preenchimento. Então, a operação... Nos memoriais, eu não sei se vocês têm acesso aí, tem um quadro que é bem legal para visualizar as operações. A operação 1 foi emitida a nota fiscal com erro, a operação 2 foi emitida a nota fiscal para reverter os efeitos da nota fiscal emitida erroneamente e, em um terceiro momento, foi emitida a nota corretamente. Nós entendemos que é difícil falar em glosa de crédito, de tomada de crédito, porque realmente a nota fiscal de devolução e a tomada de crédito, ela se deu unicamente para reverter os efeitos daquela nota fiscal que foi emitida erroneamente. E o erro é muito claro. Se você abrir a nota fiscal, basta abrir a nota fiscal e ir até aquele item que a gente alega que houve o erro, que dá para perceber, porque o valor unitário de cada mercadoria foi posto um valor astronômico e realmente elevou muito o valor da nota e o valor de destaque do ICM. Caso não se entenda pela anulação do auto de infração, nós entendemos também que existem várias formas de atenuar as multas e até mesmo relevá-las. A primeira seria a aplicação do artigo 85 do artigo 85A, né, da Lei 6.374, com relação ao item 1. No item 2 ela foi aplicada. Nós entendemos que há diferença entre glosa de crédito e cobrança de imposto.
Então, nesse caso, também seria aplicada aquela trava de 1%. Segundo passo que a gente entende possível para ter uma multa seria a absorção. Apesar de serem duas emissões de notas diferentes, uma depende da outra. A segunda nota só foi emitida para reverter os efeitos da primeira. Então, apesar de serem duas emissões de notas distintas, o fato foi só um. Então, entendemos também possível aí a absorção da multa de um item no outro. O terceiro ponto é em relação à aplicação do 527A do regulamento. A representação fiscal, ela alegou nas contrarrazões que houve simulação, dolo, que foi emitida a nota fiscal sem circulação de mercadoria, mas entendendo que não é o caso, porque realmente, como restou claro, as emissões da nota de devolução, a emissão da nota de devolução, ela foi feita simplesmente para reverter os efeitos da primeira nota. Então, não foi uma simples simulação, foi realmente um erro que ocorreu e o contribuinte, a única saída ali que ele encontrou foi emitir essa nota de devolução. E aí, nas contrarrazões também, a representação fiscal fala dos antecedentes, né, dos bons antecedentes fiscais da empresa. Nós entendemos que a empresa tem sim bons antecedentes. Antes desse auto de infração que a gente está discutindo, o anterior tinha sido de 2014. Aí a representação fiscal nas contrarrazões, ela cita alguns autos que também se tratariam de tomada de crédito, mas ela cita alguns autos que, inclusive, foram anulados pelo TIT. É o caso do auto 3110-952-4. Ela cita como um auto de tomada de crédito, alegando que seria o mesmo tema tratado nesse auto de infração, que também não concordamos com isso, porque esse caso aqui é muito peculiar, realmente foi emitida a nota para reverter os efeitos da primeira nota. Então, acreditando não se tratar da mesma coisa, além do que esse auto citado nominalmente foi anulado pelo TIT. Se os senhores quiserem até fazer uma análise mais aprofundada, poderão ver que esse auto foi anulado. Ademais, ele cita o auto 31196410 e o 31361043, que foi anulado judicialmente. Então, também é um fato aí que comprova os bons antecedentes do contribuinte. Mas acho que o principal desse caso é isso. O contribuinte está sendo penalizado, uma empresa de médio porte, não tem muitos funcionários, um contribuinte há mais de 50 anos no mercado, ele está sendo penalizado em um alto de 3 milhões de reais por um erro. Ele não se beneficiou em nada disso. Não foi uma tomada de crédito de nota fiscal inidônea, documento inidôneo, nada disso. Foi realmente uma tomada de crédito para reverter os efeitos da primeira nota que foi emitida com erro. O erro é claro. Basta realmente ali abrir a nota e ver o item mencionado, e que vocês poderão ver que o valor total foi lançado como valor unitário. Então, acreditamos que é desrazoável manter esse auto de infração. E se mantido o auto de infração, as multas são totalmente desrazoáveis. Penalizar um contribuinte em quase 3 milhões de reais, realmente entendemos que não tem como compactuar com isso. Mas acho que creio que os pontos principais são esses. E agradeço pela atenção. E encerro aqui minha fala. Agradeço, doutor André. Doutor André, poderia fazer a gentileza de isso, obrigado. Eu vou passar o voto. A recorrente alega que houve erro de digitação da nota fiscal pela autuada à sua filial. Em razão da impossibilidade do seu cancelamento, esta emitiu nota fiscal para anular o referido erro. Tal alegação confirma os fatos descritos em relatos de infrações, sendo assim fato incontroverso. Ainda, segundo os relatos de infrações, não houve saída de mercadorias, ou seja, não houve fato gerador de ICMS. Com bem explanado pela FR autuante, descabe a alegação de impossibilidade de cancelamento da nota fiscal, uma vez que a portaria CAT 162 de 2008 disciplina tal procedimento. Assim, o procedimento adotado pela recorrente e sua filial são irregulares. Não obstante, no caso particular dos clientes autos, trata-se apenas de uma única ocorrência, em que as notas fiscais 001, filial, e 46248, autuada, foram emitidas visando o cancelamento da primeira operação, no mesmo período de apuração, novembro de 2017, com os mesmos valores de mercadorias e destinatário remetente,
matriz e filial, ou seja, sem influência financeira no recolhimento do imposto de ambas e, como exposto, não decorrendo de fato gerador, materialmente ocorrido em ambas situações. Note-se que, mesmo quando há efetiva saída de mercadorias, há permissivo do artigo 63 do regulamento da prévia de imposto com vistas a anular seus efeitos em razão da não entrega da mercadoria ao destinatário, artigo 4º, inciso 4 do regulamento. Entendo que nessa situação é plausível o entendimento exposto no processo da RT6 40.22.090 de 2013, relator do Dr. Paulo Gonçalves da Roça Júnior, em que houve regular cancelamento da nota fiscal. Portanto, transcrevo aqui o trecho dessa decisão, que diz o seguinte: ademais, cuidou-se de infração isolada, ao que parece motivada por desconhecimento da legislação, sem que houvesse intenção dolosa do sujeito passivo ou prejuízo financeiro averado. Assim, se de um lado as particularidades do caso indicam que seria excesso exigir da autor do imposto relativo à saída em questão, de outro não parece adequado que seja desconsiderada a prática da conduta objetivamente infracional. Assim, por razões expostas, entendo que deva ser cancelado o item 1 do AIM. Quanto ao item 2 do AIM, a infração resta comprovada, uma vez que houve emissão de nota fiscal sem a correspondente saída de mercadoria, fato confirmado do autuado como acima exposto. Ademais, como exposto citado no processo da ET6 40.22.090 de 2013, não parece adequado que seja desconsiderada a prática de conduta objetivamente infracional. Nos casos, não há que ser cogitado o decídio da ADC 49, uma vez que não houve saída de mercadorias, como relatado pelo ofício e afirmado pelo autuado, tanto para a nota fiscal 001, filial, e quanto para a nota 46.248, autuada. Ou seja, materialmente, não houve operação de transferência de mercadorias, referente a tais notas fiscais, mesmo simbólicas, uma vez que, essa hipótese, sempre está atrelada a uma outra efetiva saída de mercadorias, as mesmas que se referem a simbólica, o que não ocorreu. Em razão do afastamento da agência do item 1, pede-se objeto a pretendida aplicação do artigo 85A da Lei 674 referido item, bem como da teoria da absorção quanto à multa aplicada no item 2 do AIM. Quanto à aplicação do artigo 527A do regulamento, não há nos autos de imputação de dolo fora de simulação, e para o item 2 do AIM não há exigência do imposto. Adota representação fiscal informa exigência de 10 AIMs no período de 18 anos, não havendo informação sobre o eventual pagamento ou parcelamento. Os dois mais recentes, incluindo o presente, ainda se encontram em julgamento administrativo. Assim, entendo que não há informação suficiente nos autos para impedimento da aplicação do artigo 527A do regulamento, assim passou 12 meses. Considerando ainda o porte econômico do autuado, que realizou operações de saída de mercadoria de mais de 47 milhões, e a situação fática que originou os autos, acima descrito, entendo razoável a aplicação da multa, a redução da multa, do item 2 do AIM para 20% do valor originalmente exigido. Em relação aos juros, não houve alteração na súmula 13, assim mantém a atualização do valor básico das multas, tal como imputado nos autos. No entanto, a súmula 10 foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto de multa exigidos no auto de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, incidente na cobrança dos tributos federais. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante das súmulas, perante os órgãos desse tipo, assim sua observância é obrigatória. Start limita a aplicação dos juros à taxa SELIC. Em tempo, no tocante ao memorial juntado pelo contribuinte folhas 171 seguintes, ele não pode inovar as razões recursais que foram trazidas anteriormente ao seu livro de tempo. Nesse sentido, o STJ já expôs para atendimento por diversas possibilidades, como no RESP 10.20.642, Rio de Janeiro. Transcrevi aqui no meu voto. Ainda não há previsão na Lei 3457 de 2009 que autoriza a pretendida suspensão do processo em face do aguardo de decisão do STF. Pelo exposto, conheço do parcial provimento do recurso ordinário para cancelar integralmente o item 1 do AIM, reduzir a multa do item 2 do AIM para 20% do valor originalmente exigido e limitar os juros à taxa SELIC. Então é assim que eu voto. Só um momento para fazer registro do voto. Senhor presidente, eu gostaria de registrar uma manifestação, que eu já deixei pronta, rápida, não sei o que eu gravo aqui a solicitação. Está autorizada a manifestação da representação fiscal. É bem rápido mesmo. Vamos colocar aqui. Eu já vou registrar para que todos possam ver.
Bom, acho que já está disponível. Vamos lá. Pedimos vênia Colenda, 7ª Câmara Julgadora, em especial ao relator, doutor Inácio Kazuya Koyama, para externar a posição desta representação fiscal acerca do voto em matéria de discussão. O senhor relator manifesta-se por cancelar o item 1 e reduzir a multa referente ao item 2 da acusação, entendendo ser a única operação que levou à autuação e que, por tal razão, deveria ser reduzido o item 2 e cancelado o item 1 do lançamento. Além do já exposto por esta representação fiscal, em seu parecer de folhas, em especial quanto à infringência efetivamente ocorrida, com violação dos artigos 64, inciso 1, 61, parágrafo 1º e 204 do regulamento, a nota fiscal indevidamente omitida deveria ter sido cancelada nos termos da portaria CAT 16208. Se alegue que não haveria prazo para tal, uma vez que há possibilidade, sem sequer ir ao posto fiscal, de solicitar o cancelamento em até 480 horas da emissão. Tendo em vista que a nota fiscal de devolução para a matriz foi emitida 8 dias após a emissão da nota não cancelada, havia prazo legal para que se fizesse o correto procedimento. Destaque-se, como já apontado no parecer citado, que não é a primeira ocasião em que a recorrente é penalizada por tal conduta. O em 4044593.8, notificado em 30 de julho de 2014, já inscrito em dívida ativa, tinha em seu item 4 a exata mesma conduta em diversas operações, datadas dos anos de 2011 e 2012. Assim, a conduta de descumprimento da legislação da recorrente é reiterada, não lhe socorrendo ter sido apenada por apenas uma operação no caso presente. Seu comportamento revela desconformidade com a legislação de regência e, mesmo já tendo sido autuada pela exata mesma conduta, volta a praticá-la. Desse modo, entende-se não ser possível o cancelamento do item 1 ou redução da multa referente ao item 2. Por fim, quanto à limitação dos juros da taxa Selic pela nova redação da súmula 10 deste egrégio TIT, entende-se não ser aplicável, visto que a operação é ocorrida no mês de novembro de 2017, quando já vigente a Lei 16.497/17 e o Decreto Regulamentador 62.671 de 17, que já determinava a incidência da Selic para tais débitos a partir do mês acima citado. Esse é o parecer que se submete à colenda da Câmara. Agradeço, doutor Tabi. Eu até realmente não tinha tentado quanto ao período da inflação. Uhum. Então, eu vou pedir licença. Eu vou fazer a correção do meu voto. Justo, perfeito. Realmente não tinha tentado. Eu até ia tentar entrar em contato para informar, mas eu não consegui. Já ia corrigir antes. Acho que eu bastaria excluir essa parte, né, doutor Tabi? Dúvida. Acho que é simples. E acertar a emenda também, né, para não ter erro na emenda. Sim. Tabi, eu estava vendo sua manifestação. O cancelamento é até 48 horas da emissão, né? Acho que são 48 horas, é onde está no parágrafo primeiro. Depois, no parágrafo logo abaixo, acho que é o segundo, ele diz na portaria que são 480 horas. 480 mesmo? 480 horas. Eu vou entrar aqui, cadê? Não, tudo bem. Foi só porque eu achei que tinha batido um zero a mais no seu. Não, são 480 mesmo. Você tem um prazo imediato e fácil, não acontece nada, que são essas 24 horas, e depois você tem 480 horas para fazer o cancelamento, mas estaria sujeito, eventualmente, a uma multa por atraso no cancelamento, etc. Vou pegar aqui a... Uhum. Não precisa. É isso mesmo, eu vou só ler aqui. 62. Olha, o artigo 18, inciso 1º, fala: deverá o cancelamento da nota fiscal mediante pedido de cancelamento transmitido à Fazenda, etc.
não tem ocorrido a circulação, decorrido tempo máximo de 24 horas. Inciso 1. O parágrafo 2º fala o pedido de inutilização da nota fiscal, pedido de cancelamento da nota fiscal transmitida, serão recebidos fora do prazo regulamentar, sendo o pedido de cancelamento da nota fiscal recebido em até 480 horas no momento da concessão. É o parágrafo 2º do artigo 18 da portaria. 480 mesmo. Tá ok. Só um momento aqui, que o sistema tá lento, eu não estou conseguindo digitar o voto. Eu só fiz uma correção, então eu tirei a parte da súmula 10, né? E eu, no final, eu escrevi assim: não obstante a manifestação da dupla regulação fiscal, informada a ocorrência em 2011 e 2012, não ter o fato de que nos períodos altos trate uma única operação. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Bem, encerrada a votação, então o recurso ordinário de aço corte, indústria metalúrgica e comércio limitada foi conhecido e parcialmente provido para cancelar o item 1 e reduzir a multa do item 2 para 20% do valor originalmente exigido. Agradeço a presença do Dr. André. Muito obrigado a todos e um excelente dia para todos. Obrigado. Vou passar para o processo de Empório ML, Comércio de Alimentos e Bebidas Limitada, recurso ordinário, relatoria da doutora Maria Selma. Não há protesto por sustentação oral. A doutora Maria Selma nos apresenta os autos. Doutora Maria Selma, creio que o áudio está desligado. Passa. Ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou registrar o voto para que todos acompanhem.
Mas é um processo que o doutor Inácio já foi relator, é bastante conhecido, trata-se de nota fiscal inidônea. E o que acontece? Esse processo já voltou várias vezes para a diligência, porque o contribuinte ele quer provar com relação ao pagamento, né, das notas fiscais, ou seja, provando que com o pagamento realmente ocorreu a tramitação da mercadoria, enfim. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se eu copiei e volto aqui, faço decisão. Então, a infração relativa a esse contribuinte é que deixou de pagar o ICMS referente às notas fiscais eletrônicas constante do anexo 1, na condição de contribuinte substituído, responsável supletivamente pela liquidação total do débito tributário por não atender notificação prévia emitida nos termos do artigo 267, inciso 2, a linha B do RICS, uma vez que o imposto referente à sua operação de compra está sujeita a esse regime, não foi recolhido pelo sujeito passivo por substituição, e que tais aquisições foram consideradas desacompanhadas de documentos fiscais hábeis nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICS 2000, por ter sido supostamente emitido pelo contribuinte para o comércio atacadista, inscrição estadual tal, CNPJ tal, e foi enquadrada como nulo os efeitos a partir de 12 de abril de 2011. A segunda infração é relativa ao recebimento de mercadorias, conforme demonstrativo 2 do anexo, de emissão atribuída ao contribuinte Parque Comércio Atacadista Limitada, e que foi enquadrada como nula a sua inscrição estadual, com efeitos a partir de 12 de abril de 2011, por ter ocorrido as hipóteses previstas no inciso 1, simulação de existência de estabelecimento do artigo 30 do decreto tal, devidamente apurada mediante regular procedimento administrativo que originou o processo número tal, conforme documentos anexos. A natureza da operação foi entrada por compra de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. O inciso 3 são infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos. Deixou de escriturar nos meses de fevereiro e março de 2012 as notas fiscais eletrônicas modelo 55, série 1, conforme demonstrativo número 3, estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Aí eu demonstro. A autuada foi devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa de folhas tais, alegando
Vício insanável, uma vez que a mistura de ativações, se é substituído, como pode ser creditado? Traz aos autos documentos para comprovação da ocorrência das operações, não podendo assim ser responsabilizado pela inadimplência do fornecedor, não se aplicando o artigo 136 do CTM. Declara ser impossível a transferência do ônus ao contribuinte, uma vez que não possui, por conta do regime de substituição tributária, qualquer relação com o fato gerador do tributo de responsabilidade da empresa fornecedora, e que não existe base legal para tal transferência. E sobre a multa, alega que se prevalecer a acusação, não pode ser duplamente penalizada, colacionando decisão do STF, que condena o confisco sob juros sem que sejam substituídos pela taxa Selic. Houve manifestação fiscal às folhas 143 a 157 e o ilustre julgador de primeira instância, as folhas tais, decidiu nos seguintes termos. Isto posto, julgo procedente ao inicial por infringência ao disposto tal e manteve a multa no valor de tal. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão de folhas 174 a 201. Os pressupostos foram encontrados e o seu processamento foi deferido. Não há protesto por sustentação oral. As folhas 205 a 231, a representação fiscal apresenta suas contestações ao recurso ordinário interposto pela contribuinte. A recorrente junta às folhas 233 e 261 os extratos assinados pela instituição bancária. O recurso ordinário foi distribuído à 13ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, conforme folha tal, onde o voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Leonel Cesarino, decidiu por converter o julgamento em diligência para que a representação fiscal se manifeste sobre os documentos juntados às folhas tais. Verifico que nas folhas 274, o agente fiscal de renda manifesta sobre os documentos juntados às folhas 26361 pela recorrente, afirmando que são os mesmos juntados aos autos de folhas tais e tais, com diferença nas imagens dos cheques e extratos juntados às folhas 233 e 261. Constam carimbos da instituição bancária. Ainda afirma que em todos os extratos não consta o ano da movimentação e em 9 extratos não constam os dados da conta bancária, concluindo-se que os mesmos continuam não comprovando o pagamento das operações mercantis. A representante fiscal se manifesta às folhas 278 e 283 e já a recorrente se manifesta novamente às folhas tais, juntando novos extratos bancários. Foi processado o apelo, este é o relatório. E aí, então, eu passo ao voto. Trata-se de recurso interposto pelo contribuinte às folhas tais. Novamente, tendo em vista a juntada aos autos pela recorrente de petição e novos extratos bancários das folhas 285 a 318, depois da manifestação da representação fiscal e da agente fiscal autuante em atenção ao princípio constitucional do contraditório, para que não haja margens para qualquer tipo de nulidade no presente processo, novamente determino a conversão do julgamento em diligência, determinando que os autos sejam enviados ao agente fiscal autuante para que se manifeste sobre os documentos juntados às folhas tais, e posteriormente a representação fiscal, para após ser novamente distribuído o recurso para o julgamento. Eu coloco a apreciação dos meus pares e é como voto. No entanto, analisando os documentos juntados pela recorrente, me parece ser os mesmos. A diferença é que está um pouco mais detalhado o extrato. Então, assim, me dá a impressão de que assim, a contribuinte está, como diz, querendo postergar o julgamento. Mas, como eu disse no voto, para que não haja nulidade, eu entendo que deva ser novamente voltado para a diligência, até porque eu estou com um processo que já voltou para a diligência 3 vezes. A Câmara Superior, por unanimidade, realmente retornou o processo à primeira instância por conta do mesmo fato ocorrido. Quer dizer, o contribuinte vai juntando documentos, vai voltando para a diligência, tal. Então, em razão disso,
é que eu votei dessa forma, quer dizer, eu entendo que estaria pronto para julgar, no entanto, para que realmente não haja nulidade do julgamento que seja convertido em diligência. É como um voto, presidente. Tá certo. Eu só questiono o seguinte, né? Esses documentos novos, assim, aparentemente seriam os mesmos? Aparentemente, sim. O que ocorre é o seguinte, ele faz uma petição, quando junta esses documentos, em razão da manifestação fiscal ter sido dizendo que os documentos se encontravam com vícios, né, não totalmente claros, que ele, então, junta esses que me parece estar mais detalhado. Realmente comprova as datas, comprova débito, ele grifa alguns pagamentos. Enfim, tá, assim, pouca coisa diferente do... Ele quis, assim, mostrar diante da manifestação fiscal que os documentos realmente são verdadeiros e procedem, né? Então, não sei como que a fiscalização vai ver esse tipo. Eu fico me questionando, porque, assim, as provas, elas devem ser apresentadas no momento oportuno. E eu não entendo, eu não vi, eu ia entrar aqui no processo, eu realmente não consegui. Então, vou perguntar antes de... ele alega alguma coisa para apresentar depois, que ele não tinha esses documentos, alguma coisa, ou ele apresentou e daí, como não foi aceito, resolveu apresentar o mais detalhado ou qualquer coisa? Ele explica por que ele não apresentou esses documentos inicialmente? Doutor, deixa eu confirmar aqui na petição dele, porque eu não... Mas eu acho que ele só questiona com relação à não aceitação conforme a representação fiscal se manifesta, mas eu estou abrindo aqui, eu já respondo para o doutor. Eu dei uma analisada, não lembro da petição em si, o que ele colocou, se tem um fato novo, algum fundamento, mas o que ele traz, na verdade, são os mesmos extratos bancários, só que, por exemplo, o próprio fiscal já tinha visto, dito, olha, falta aqui os dados da conta corrente. Você diz que é um extrato, mas nem identifica de que conta, quem foi o titular dessa conta, desse extrato. E aí são alguns desses dados, algumas dessas folhas do extrato novo que aparecem esses dados. Os outros são todos, é o mesmo extrato. Mesmo estado que já tinha sido apresentado lá atrás. Mas faltam outros documentos, como, por exemplo, Sintegra não existe. Tratativas comerciais não existem. Transporte não existe. Então, doutor Paulo, respondendo à sua pergunta, ele disse assim, olha, na petição dele, que novamente foi dada a chance ao contribuinte em função da verdade material, sendo juntados aos autos os extratos bancários carimbados pelo banco, que comprovam a liquidação do pagamento das mercadorias para que fosse constatada a efetividade da operação. Diante disso, os autos foram baixados para a diligência e retornaram para o seguinte parecer. O julgamento foi convertido em diligência com a determinação para que sejam os autos enviados ao agente autuante para que pronuncie sobre os documentos tais e, posteriormente, a representação fiscal. Aí ele diz assim, em face da aposentadoria do agente fiscal autuante, Wilson Tal, informo que os documentos juntados às folhas tais são os mesmos juntados aos autos tal. Bom, aí ela falando, aí em síntese, o parecer informa que nos documentos não constam o ano de movimentação, em algumas páginas não constam os dados da conta bancária, estão incompletos. Ocorre que tais extratos possuem formato padrão da própria instituição financeira, Banco Bradesco, que é autorizado pelo Banco Central. Dessa forma, realizamos diligência no dia 19 de março de 2018 para contatar e entregar os recibos completos e originais para a douta autoridade fiscal no seu respectivo posto fiscal, em função da dificuldade de verificar as cópias e os antigos extratos incompletos pela autoridade. Ele quer dizer que, né, entre aspas. Porém, fomos informados que se tratava de fiscal externa e que não se encontrava no momento e nem havia possibilidade de contatar pessoalmente.
Portanto, para sanar dúvida do agente em relação à falta de informação sobre a conta bancária ou páginas faltantes, requer-se a juntada dos extratos completos, com base no período solicitado ao banco e com as devidas páginas numeradas para comprovação da veracidade de tais documentos. É o que ele fala. Mas ele não justifica motivo de força maior. Para mim, eu vou aqui expressar eu entendo, sim, que não tem motivação para ele entregar essa documentação. Eu acho que se nós entendêssemos que, olha, apresentou, mas a gente está com alguma dúvida, está faltando, a gente poderia, sim, converter em diligência para aí ele juntar essa documentação. Mas isso deveria ser uma coisa que a gente veja. Nós, julgadores, né, nós, juízes, entendemos essa necessidade. Porque senão fica esse vai e vem. Se a gente mandar para o fiscal falar, não, mas olha, não teve o dígito verificador, e daí ele vem e apresenta outro. E daí a gente vai ficar numa ida e vinda. Então, assim, não me agrada muito isso. Se a doutora Maria Anselma entender que faz sentido, que são relevantes essas informações e que sim, ela já pediria essas informações, eu acho que faz sentido a gente converter em diligência, sim. Agora, se a doutora, que é a relatora, entende que só vamos mandar para não... Eu, sinceramente, falaria que essa prova foi apresentada em momento extemporânea e continuaria o julgamento. Doutor Mas Paulo. é que, como eu não vi o processo como um todo, fica difícil eu fazer essa análise e eu não quero tirar em vista para fazer análise e daí converter em diligência só para não tumultuar ainda mais o processo. Eu gostaria de ouvir o presidente, porque ele também relatou esse processo. Então, ele pode nos ajudar mais na decisão, doutor Paulo. E por que eu tomei essa decisão de voltar para a diligência? Como eu disse anteriormente, porque eu estou com um processo que voltou para mim, que já é a quarta vez, não é nem terceira, é a quarta vez que a Câmara Superior anula e devolve para a primeira instância. Aí a primeira instância fala e volta. Então, eu estou entendendo que parece assim que para não dar anulidade da decisão tem que realmente voltar, vamos falar assim, o trâmite processual normal. Embora seja extemporânea a juntada desses documentos, e a meu ver, não é isso que vai depender vamos falar assim, da decisão final, mas respeitando o direito processual é que eu estou voltando para a diligência e não ocorreu que eu estou agora relatando um processo nesses termos. Bem, doutor, meu entendimento é o seguinte, né? Se esses documentos podem influir na decisão da relatora, então teria sentido. Se esses documentos não influem na decisão, então realmente, assim, de nada adiantaria, porque mesmo se fosse, seriam desconsiderados, né? se eles não influem na decisão. Tá? Agora, outro ponto é que ele juntou esses documentos em razão da manifestação do fiscal. Então, de certa forma, a manifestação do fiscal não se pode tirar muito a conclusão dele agora, né? Porque ele deu suas razões e o contribuinte juntou provas contra essas razões que ele falou. Então, no seguinte sentido, se o fiscal tivesse os documentos na época da diligência, provavelmente ele se manifestaria de outra forma. Então, eu acho que tem esse lado que esses documentos podem influenciar a manifestação do fiscal. Confirmando até o que o presidente está falando, Paulo, como é que o contribuinte apresenta na fiscalização? Ele apresenta a nota fiscal e um pedaço do extrato, né, que teria a comprovação daquele pagamento. Aí outra nota fiscal, outro pedaço do extrato. E aí, na manifestação fiscal, o que é falado aqui? Que não há informação, por exemplo, da conta daquele pedaço do extrato. O que ele faz aqui? Então, já que esse é o problema, ele traz o extrato na sequência, com a indicação da agência, da conta, para mostrar que aquele extrato
é aquele é o mesmo, mas é aquele por inteiro, entendeu? Então tem ele fala da ordem de folha, essa folha 1/2. Então é esse extrato aqui, esse pedacinho da folha 2, onde está o cheque compensado, faz parte desse extrato da conta X, agência Y, da data Z, entendeu? Então ele contrapõe o que o fiscal teria usado de argumento para afastar aquela prova. Se o fiscal tivesse manifestado com outras razões, então não teria sentido. Né? Mas volto a dizer, depende assim, se achar que são relevantes, né, que poderiam influenciar a decisão, eu acho que a diligência é pertinente, porque justamente ele tenta, digamos, contrapor ao que o fiscal manifestou. Isso gera dúvida, sem dúvida gera dúvida. Agora, se esses documentos não vão influenciar na decisão, então não seria necessário diligência. Isso que é experiência, né? Era mais ou menos o que eu quis dizer, mas o Inácio coloca de uma forma muito mais direta. É exatamente isso, Inácio. Eu acho que se vai influenciar na decisão, se a gente pediria esse tipo de informação ou esse esclarecimento, eu acho que sim, converter em diligência. Se não, não. Isso é muito, então, também, como a doutora Maria Anselmo é a relatora, né, depende um pouco da doutora Maria Anselmo o entendimento. Você acha que esses documentos podem influenciar na sua decisão, então tudo bem, né? A diligência é pertinente. Não, seria mesmo mais para respeitar vamos falar assim, o princípio do contraditório e evitar uma nulidade do nosso julgamento lá na Câmara Superior e voltar de novo para ser julgado. Se eu puder só manifestar com relação ao contraditório e nulidade, se o julgamento for favorável à Fazenda, não haveria prejuízo, né? Se um eventual não contraditório, porque foram documentos trazidos pelo contribuinte. Então, se a tendência for pender para, né, se o julgamento for, no fim, favorável à Fazenda, não há nulidade, né? Porque o documento, embora não tenha sido submetido a um contraditório maior, vamos dizer, ele não foi suficiente para alterar o julgamento e não houve prejuízo à Fazenda. Então, nesse caso, eu entendo que também não seria o caso de nulidade, caso a decisão fosse favorável à Fazenda. Né? E a gente pedir a opinião do doutor Alexandre. O doutor Alexandre acha que esses documentos poderiam... Estou com dúvida de uma coisa. Precisa mandar para a FR ou pode pedir só uma manifestação da representação fiscal sobre esse assunto? Pode ser de uma forma ou de outra. Se for para mim, o que eu garanto é que vai ser muito rápido que eu vou responder, porque eu já sei, inclusive, porque tem outras hipóteses que não são que ele não comprova o resto da definitividade da operação. Então, mesmo com o extrato completo, com todos os pagamentos, não é o suficiente para comprovar a boa-fé. Eu poderia fazer uma diligência só para representação fiscal. Pode fazer também. Ela faz uma diligência só para mim, aí eu respondo rapidamente e volta rapidamente à pauta, né? Fica mais se a intenção é postergar o processo, ele não vai... Não vai ter um grande eficácia, né? Porque eu mesmo trato aqui de uma forma mais rápida, talvez. Ok. Então, doutora Maria Anselma, eu vou habilitar a edição do voto da doutora Maria Anselma. Ok. Eu acho que, inclusive, esse foi de qualquer jeito, esse era o voto, nesse teor, era o voto do doutor Inácio antes, né? Quando ainda era relator, antes de ter sido devolvido, porque terminou o mandato, também era nesse sentido, né? De diligência à representação. Só. Então, aqui onde a nulidade do processo, novamente determina a conversão em diligência, determinando que os autos sejam enviados somente à representação fiscal. Isso.
então ficou assim. Novamente, tendo em vista a juntada aos autos pela recorrente de petição e novos extratos bancários às folhas 285 a 318, depois da manifestação fiscal e agente fiscal autuante, então aqui eu tiro. Não, mas aqui foi a primeira diligência, né? E para que não haja margens para qualquer tipo de nulidade no presente processo, novamente determina a conversão do julgamento em diligência, determinando que os autos sejam enviados tão somente à representação fiscal para que se manifeste sobre o documento juntado de folhas tal. Para, após ser novamente distribuído para o recurso de julgamento, ok? Bom que o Tabir já faz, semana que vem já dá para votar, né, Tabir? Mas eu acho que deve publicar e daí vai ter 30 dias, será que não? Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Vou fazer amanhã. Remete para a primeira instância para estimar. Tá bom, então o processo está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Começar a votação. Encerrada a votação, no processo de empório ML Comércio de Alimentos e Bebidas Limitada, foi convertido de diligência no sistema de voto autonomizado. Com isso, terminamos o processo do dia de hoje. Agradeço a presença de todos. Vou encerrar a sessão de julgamento do sistema DEFAT. E assim encerramos a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Juradora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 6 de outubro de 2022. Pediria para o Jair se encerrar a gravação.